Por que a inflamação ela está tirando o tempo da sua vida de uma maneira direta? O que seria uma inflamação? Antes de mais nada, muitos de vocês estão aqui e não têm a mínima ideia do que é inflamação. Primeiro contexto, meus amados, vou pegar minha mega caneta. Como eu vivia perdendo uma caneta, eu juntei uma na outra. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Nós temos dois tipos de inflamação. Se a gente dividir os lados aqui, ó, opa, caiu alguma coisa aí. Ó, inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é boa. Ela é o que faz você sobreviver. Ela é ok. A inflamação crônica é um problema? Não. Ela vai se tornar um problema quando ela fica insidiosa. Por tempo, a gente já consegue definir que uma inflamação aguda que não resolveu um processo de uma maneira incisiva, ela se torna crônica. Mas quando ela se torna crônica pelo estilo de vida, ela é um problema. Ficou claro? Porque o seu corpo busca tentar recuperar e não consegue. E essa cronicidade fica para o resto da vida. Então, o primeiro aspecto que vocês têm que entender é esse. São dois tipos basais de inflamação. E como você se relaciona com isso determina o sucesso que você tem ou não no seu estilo de vida. Então, a inflamação aguda, ela é ok. A inflamação crônica, ela não é legal, via de regra, para se manter assim. A inflamação, gente, ela é um processo que o corpo luta brutalmente para combater aquilo que gera problema, que inflama, que gera dor, que gera toxina. Isso é profundo. Vocês entendem? Isso é profundo. O seu corpo inflama porque tem corpos estranhos. O seu corpo inflama porque tem toxinas. Ele inflama porque tem vírus, bactéria, porque tem um monte de jossa. Quando algo danifica suas células, elas liberam substâncias químicas. Citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias são marcadores de inflamação que vão dando várias notícias e espalhando isso pelo corpo. Agora, isso foi feito para viver espalhado pelo corpo de uma maneira direta? Não, senhor. Se eu começo, vamos supor que eu tenho um canil, e esse canil são as células imunes, e esse canil tem várias espécies, várias raças de cachorro. Eu tenho Doberman, pastor alemão, Pinscher, labrador. Quando um cachorro começa a latir, o que acontece com todos? Todos começam a latir, viram um alvoroço, até que todos se calem. A inflamação aguda é assim, ela dá um tiro, todo mundo começa a latir junto. O sistema de defesa entra em modo de alerta. Qualquer coisa ele está batendo. A tolerância do corpo ao novo, ela é muito baixa, ela é muito pífia, muito baixa. E com isso, a gente não consegue progredir. Então eu tenho que fazer o quê? Silenciar a cachorrada. Como que eu silencio a cachorrada? Tirando o fator agressor que irrita ela. Essa resposta inclui liberação de anticorpos, de proteínas, aumento do fluxo sanguíneo. Por que quando você está inflamado fica avermelhado? Porque aumenta o fluxo sanguíneo. A liberação de histamina, ela vasodilata. A vasodilatação faz com que aumente o fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo faz com que, com esse vaso dilatado, o edema ocorra, porque vai mais volume e o líquido excessivo naquela região, ele gera um espaço maior, e aí fica fofo de água, uma retenção de líquido. Por que que isso acontece? Essa retenção de líquido, ela acontece exatamente para que as células não estejam tão apertadas e eu possa ter um efeito chamado diapedese. O que é isso, doutor? Não me xinga, não, papai. Imagina que aqui eu tenho os macrófagos. O que são os macrófagos? As células de defesa dentro do vaso. E o macrófago, para sair do vaso, ele vem para cá e vem matar as coisas aqui, ó. Célula apresentadora de dendrito. E essa passagem aqui é a diapedese. E aí ele vai fagocitar esses inimigos. E ele precisa dessas células espaçadas. E ele começa a liberar citocinas inflamatórias. E aí aqui começa a vir mais água, mais macrófago. E fica tudo muito louco. Porque
Isso é um processo inflamatório agudo. Agora, vamos supor que eu não tiro aqui o fator inflamatório. E esse fator inflamatório está ocorrendo no intestino. E aí você vai falar, mas doutor, o que tem isso a ver com a minha artrite reumatoide? Doutor, o que tem isso a ver com a minha fibromialgia? Doutor, o que tem isso a ver com minha depressão? Com minha listinha de Pocon? Quer saber, Pocon? Eu acho que você tem um amigo Pocon, sabe? Amigo Pocon. Não é hipocondríaco, não, é pocondríaco. Ele adora. E sempre que ele acha que ele tá com muita doença, ele fala, eu tô com Pocon, pouca doença. E aí ele descobre uma outra depois. E por aí vai. Ele toma remédio para uma e aumenta mais 3. É sempre assim. Então, eu quero que vocês percebam que os sintomas da doença, os sintomas que podem progredir, gerando dor, fadiga e por aí vai. Pessoas com dietas ricas em açúcar podem estar aumentando o risco de inflamação crônica brutalmente, não tem nem ideia disso. E as pesquisas sugerem que quando essas pessoas comem ou bebem menos açúcar, esses marcadores também diminuem. Quando a gente pensa nos sinais inflamatórios, a inflamação ela vai gerar aquela baixa de energia, ela vai gerar aquele sedentarismo, ela pode estar associada a inúmeros fatores, como a obesidade, o tabagismo, a insônia, a falta de libido, inúmeros contextos de várias doenças. Mas vocês têm que assinar os sinais flogísticos. Anota aí, são 5. Dor, calor, rubor, que é a vermelhidão, edema e perda da função. Você entende que o sistema imunológico, 80% dele está no intestino. E se seu intestino estiver inflamado, você vai continuar tendo o gatilho. Mas nem sempre esses sinais estão presentes. Quando a inflamação fica insidiosa, ela fica crônica. Você sabe como é que ela se apresenta? Com diabetes, com pressão alta, com uma artrite, uma artrose, uma labirintite, uma sinusite, uma rinite. São tantos ites que você se perde. Quem aqui tem esses problemas? Coloca aí. Que problema desses você tem?